Hoje a gente vai começar a live um pouquinho diferente. Deixa eu fazer aqui, enviar aqui para as pessoas. Oi, Mi, já tá aí no gatilho. Todo mundo preparado? Ó, coloquei uma música pra gente, mas não sei se vocês vão estar escutando, não. Oi! Bom dia! Eu já vou chamar a Mia aqui pro nosso papo. Deixa eu lembrar como faz isso, Mi. Se quiser chamar, mandar a solicitação. Hello! Bom dia! Estamos começando aqui hoje já numa dancinha. Bom dia! Convido a Mi. Bom dia! Bom dia! Tudo bom? Tudo bem? Você? Tudo bem. Bom dia, pessoal! E bom, o pessoal vai entrando, mas a gente também já vai iniciar, né, Mi? Conta já um Isso, pouquinho pra gente, fala um pouco de você. beleza. Bom, gente, Ei, Lu, bom dia! Bom, gente, quem não me conhece, eu sou Michele, tá? Sou psicóloga, especialista comportamental, né? Venho desenvolvida e trilhada a minha carreira toda voltada em processos de autoconhecimento, voltada para o comportamento humano e como que esse comportamento pode influenciar a vida de uma forma positiva, O né? Jack acordou aqui. Pode ir falando, desculpa, amiga. E falando nisso, né, eu sou coach, sou PNL practitioner, trabalho com grafologia, análise comportamental, então venho me especializado muito nessas áreas. Bom dia, Jana! Oi, Venho Jana. especializado cada vez mais nessas áreas voltadas para o autocuidado, para o autoconhecimento, para ajudar as pessoas a ser cada vez melhores. Então é algo que eu faço de coração, gente. E tá em alta, né? O alto. A gente tá percebendo o quão é importante olhar para si mesmo. A gente vai falar muito disso hoje. Gente, eu vou aproveitar para explicar, né? Por que que a Mi tá aqui? Como que surgiu essa ideia aí? Bom, a gente já se conhece, somos amigas, né? Somos praticamente da família. E para quem já me conhece ou não, eu sou a Natália Regiane da Choice, então eu também atuo com o ser humano, né? Mas em algumas vertentes também um pouquinho distintas da Mi. Então nós vamos tendo as nossas especialidades, os nossos focos, e hoje o meu principal foco são mulheres empreendedoras. E queira ou não queira, eu passo por elementos do que a gente vai falar aqui muito constantemente quando eu trabalho com empreendedoras mulheres, mães, que às vezes estão precisando, né, resgatar algumas coisas dentro de si também, trazer à tona algum talento, algum fortalecimento, eu também uso, né, essa tríade, certos elementos. Então, são coisas que nós temos em comum, eu e a Mi, e são coisas que a gente se ajuda muito, né? Eu estou passando por um processo com a Michelle referente à qualidade de vida, foco em emagrecimento, né, em descobertas também nessa área, e tá sendo incrível. E aí, quando a gente viu a tríade, e eu vi de uma forma diferente, porque aí estava sendo aplicada a mim de uma forma diferente, eu decidi trazer esse conteúdo para vocês e convidar a Mi para vir complementar, com certeza, trazer todo esse know-how dela. Eu realmente espero que a gente agregue muito hoje no dia de vocês, na vida de vocês. A gente quer ouvir feedbacks, quer que vocês interajam muito hoje. Hoje é o dia para a gente tentar Isso. assim, fazer uma conversa, né, Mi? Sim, exatamente. E eu sei que não dá para trazer tudo em uma horinha, mas a gente vai fazer o nosso melhor, né?
Com certeza, gente. Como a Nath falou, é muito legal, né? O alto, né, está em alta, né? E o que que a gente vê, né, gente? Cada vez mais tem sido de fato importante aprender a olhar para si. E olhar para si, como eu gosto de falar, e a Nath colocou muito bem no post que ela fez recente da Tríade, olhar para si de uma forma genuína. E Olhar não para é si fácil. genuinamente. A gente às vezes acha, né, que se conhece, que se observa. E aí, quando a gente começa a ter um acompanhamento, alguém que nos direciona, que faz perguntas, a gente fala, menina, não tinha pensado nisso, não? Por que que isso aqui é tão difícil? E também é muito gostoso, né? Então é um desafio, mas tem recompensas indescritíveis, né? Com certeza. É um processo de evolução, né, gente? Eu acho legal falar, toda vez que a gente se permite olhar para dentro de nós, a gente acaba descobrindo coisas que às vezes estavam esquecidas. Daí até o nome que a gente fala, você no poder de si mesmo. É você entender, é você perceber que dentro de você tem muita coisa boa, Sim, muita coisa que pode te ajudar a ser cada vez melhor, sim, independente da área que você está. No exatamente. empreendedorismo, como a Nath conduz aí a mulherada empreendedora, né, pelos Sim. desafios, nos processos de autocuidado, né, que eu tenho ali um programa voltado hoje, né, um programa Você Mais Leve, né, que é voltado para o emagrecimento, mas eu falo, gente, é muito além. É. Emagrecimento é a última coisa. E você sabe que você falou agora o nome do programa, né? E me fez lembrar, quando eu faço os grupos com a mulherada, como que chama o grupo? Até a Mulher Maravilha precisa parar e pensar. Então, independente, assim, às vezes é porque a gente está com desafios, às vezes é porque a gente está se sentindo mal mesmo, né? A busca por um acompanhamento desse vem, né, disso, quando a pessoa não tá legal, mas também vem quando ela tá bacana, né? Quando tem coisas boas acontecendo, mas mesmo assim ela identifica um desafio ou tá assim, várias áreas da vida bacana, mas sei lá, aquela questãozinha do autocuidado, aquela questãozinha de emagrecer, ou aquela questãozinha de falar em público, tá pegando, e aí a gente entra no autoconhecimento. Bom, gente, então bora lá. Eu vou mostrar, vai ficar ao contrário, mas é sempre assim que eu faço. Um dia eu. Essa é a tríade, tá? Para quem não tinha visto, é isso aqui que a gente vai focar. E aí eu quero começar é, perguntando para você, Mi, qual elemento você acredita legal aí falar primeiro? Bom, o principal, gente, autoimagem. É o que o pessoal mais tem dúvida. A maioria me manda assim, o que é autoimagem? Gente, autoimagem. Nós somos as nossas principais referências. A forma como nós olhamos para nós mesmos interfere drasticamente, né? Tem um poder muito grande de conduzir os nossos resultados. Sim, É importante olhar para si, mais uma vez, de uma forma genuína. Ao sim. fazer isso, você descobre o que é o seu poder, o que que você tem ali de bacana, que te impulsiona, que te leva à frente, e ao mesmo tempo aquilo que já não faz mais sentido. É Legal. difícil? É difícil. Porque te Dói. faz olhar para coisas que às Encarar. vezes você não queria. Encarar. Encarar. Um dos desafios, né, que a Mi deu pra gente até no grupo Você Mais Leve foi se olhar no espelho todos os dias e se observar, né? E realmente foi um dos mais desafiantes, porque por mais que a gente às vezes até não sinta que tem alguma questão, sei lá, de autoestima, é, é um processo muito louco, né? É um desafio É. interessante. Inclusive, falando em espelho, Mi, eu estava vendo, né, aquele estudo do Piag, né? Piang que fala, né? Um cara famosinho, Jian Piang, e ele fala, traz ele também da psicologia, a questão da primeira vez que o ser humano se reconhece no espelho, né? Sim. Que tem até testes simples do tipo fazer alguma marquinha, né, na testa. Ele Uhum. brinca até, né, com um batom vermelho e a criança
por muitos, né, pelos primeiros meses, ela nem percebe que aquilo tá na testa dela, e de repente um Sim. dia ela se olha no espelho e ela tenta limpar, ou ela questiona o que é aquilo. Então é o primeiro momento que nós reconhecemos, temos né, a si mesma. É por aí? É isso mesmo. Gente, isso é natural. Dentro da psicologia, né? O ser humano ele vai se conhecendo, tá? Existem várias fases do desenvolvimento, né? Em que a criança, quando nasce, o primeiro contato dela é com a mãe. Então existe aquela união, né? Ela se entende Conecta. como um ser pertencente a outro ser. Ela não sabe que ela é Uau, uma pessoa única. sim. Ela não sabe que ela é uma pessoa. Gente, eu falo até me arrepio. Ela não Uh! sabe que ela é uma pessoa única. E alguns até hoje não sabem. Até hoje não sabem o quanto que as pessoas se conectam a outras para achar que são alguém, quando E elas é, já são unicamente especiais. É. E essa questão de se reconhecer no espelho, ela vai acontecer ali com 8, 9 meses, né? Então, assim, Isso nós mesmo. ainda somos bem pequenininhos, né? Quando a gente faz esse primeiro reconhecimento. E queira ou Sim. não queira, por muito tempo, né? Eu gosto de trazer essa questão da infância, eu acho que sempre é um ponto que a gente estuda, né? Por isso que eu gosto de compartilhar com as pessoas, porque por muito tempo a gente fica recebendo informações do mundo externo, né? É como se a gente, até mais ou menos os 7 anos, não tivesse uma certa opinião real, né? Uma real consciência de si, inclusive Sim, da nossa imagem, certo? sim, sim, isso mesmo. A gente vai passando a descobrir o mundo, né? Por isso que é muito importante dentro da PNL, né? Quando a gente vê a percepção de mundo que a gente tem, né? Geralmente a gente começa o quê? Pelos cinco sentidos. É aquilo que Sim. a gente vai no tato, né? A primeira coisa, né, que a gente desenvolve é o tato, porque é o contato já de pegar a mãe, de sentir, né? De Até descobrir. respiração, né? É a sinestesia, né? O primeiro respirar, né? Respirar. Então, gente, é muito legal pensar assim, né? Falando da autoimagem especificamente, desse estudo, né? Quando a criança ela se depara com ela, ela fala assim, nossa, mas sou eu, né? Eu que estou fazendo esses movimentos, isso daqui está em mim, né? A criança ela começa a reconhecer e ver que ela é diferente, que ela começa a se tornar uma pessoa independente. É aí que começa juntando assim, eu vou fazendo alguns ganchos, Nath, que aí a gente vai E resgatando, tá? Pode ir complementando. tá É bom. aí que começa, inclusive, as questões de autoconfiança. Sim. E É aí que começa. principalmente, igual você falou dos sentidos, né? Muito pelo que se ouve, né? Ali que Exatamente. começa a ser construída essa imagem interna. Porque, ó, gente, eu gosto muito de falar isso, eu sempre falo. O nosso cérebro é o nosso celular, tá? É a carcaça, coisa dura. A nossa mente é a nuvem, né? O que tá lá, o que a gente não consegue relar. E tem os programinhas que rodam, que eles vão sendo construídos por uma vida inteira e reconstruídos, tá bom? Então, quando a gente fala que a gente capta as mensagens do mundo e cria a maioria das coisas são imagens, né? Mas nós registramos sons, nós registramos sensações, emoções, né? E a gente vai fazendo um mix de tudo isso dentro da nossa mente. Então pensa assim, lá na nuvem tem uma caixinha, uma pastinha chamada autoimagem. E a gente vai colocando informações lá. Por isso que a Mi falou no começo que às vezes a gente precisa rever essa pastinha. O que eu vejo de mim, o que eu já ouvi de mim, como é que tá? Mudou? É isso mesmo? Tá alinhado? Tá Exatamente. calibrado? E é isso, gente, é construído através da nossa história, né? Tudo aquilo que a gente ouve, como a gente experiencia uma situação, tá? Como a gente vê, assim, a percepção que nós temos de nós mesmos no mundo, na Sim, relação com o outro e na relação com nós mesmos. Tá? sim. Então, tudo aquilo que a gente vai experienciando, tudo aquilo que a gente vai internalizando, aquilo que a gente ouve a nosso respeito. Então, papéis de mamãe. Ela ficou louca aqui. Ai, gente, ó, hoje eu deixei os cachorros livres, hein? É sábado, a gente tá aqui entre amigos, descontraídos. Mas se incomodar, eu fecho Real, eles.
Pode falar, me desculpa. É como um recado aí, papais e mamães, né? E até mesmo para nós, né? Para as pessoas que nós amamos, para as pessoas que nós gostamos. Cuidado com as palavras. Quer participar, Júlia? É. Cuidado com as palavras que vocês falam para os outros, com os rótulos que vocês dão para os outros. Papais e mamães, prestem atenção. Quais são as palavras que vocês dedicam aos filhos de vocês? Tudo que a gente fala, inclusive por expressões ou não verbal, comunica e perfura a nossa mente. Entra lá com uma, dependendo da, né, se for com uma forte emoção, é avassalador. Às vezes a gente vem construindo alguma coisa e vem uma coisa muito forte, também pode acontecer. Então, uma coisa que eu gosto de exemplificar para as pessoas entenderem o que você está falando, então, por exemplo, né, coisa simples do tipo, quando chega numa festinha, né, com um filhinho pequeno e vira e fala, e o filhinho se esconde um pouco, né, se acolhe ali na perna da mãe e fala, ele é muito tímido, não, ele não gosta de falar. Então, tomem cuidado, porque assim, até os Mesma 7 anos ele coisa, ainda está construindo isso, ele não é nada. exatamente. Ele está aprendendo. Você está dando os condicionamentos para ele. Fala, então, mas como fazer, né? Fala mais leve. Ah, Isso. nesse momento ele tá um pouco quieto, acabou de acordar, daqui a pouco ele anima, deixa o Poxa, tempo dele, né? E, então exatamente é só um exemplo, tá, gente? Não precisa se apegar fortemente aí. isso. E trazendo para si também, né? Para fazer Sim. um gancho com o que a gente vai falar dos outros pilares, né? A Ju entrou, a Ju, minha mentora, Oi, Juliana Brandão, Ju! Ai, que prazer! Nossa, agora fiquei feliz. maravilhosa, amigona. Para fazer um gancho, não só as palavras que a gente vai direcionando ao outro, mas também a nós mesmos, É, né? Essa autoimagem, né? A forma como a gente se vê, né? A forma como a gente constrói essa imagem da gente faz com que a gente traga mensagens também para nós, né? Comandos para nós, sim. tá? E muitas vezes a gente traz palavras, quando a gente fala de um autocuidado, né? Falando ali de pessoas que tendem a se deixar de lado, né? Deixar de se ver, muitas vezes vem carregado de palavras muito críticas, muito pesadas em relação a si. Hum. E, gente, todos aprendemos todos os dias, né? Todos podemos ter ali uma forma mais leve de olhar para nós mesmos. O ser humano é um ser extremamente adaptável, né, Mi? E a gente Ah, muda o tempo todo, né? tem uma pessoa até que uma vez uma cliente falou para mim assim, Nath, então quer dizer que nós somos uma colcha de retalho, né? E assim, eu parei, pensei, eu falei, sim, de uma certa forma, sim, né? A Sim. gente vai E a gente construindo isso, e é um pouquinho do outro, é um pouquinho que vem de dentro, as Exatamente. experiências em si, por isso que nós somos tão únicas, porque assim, gente, coxa de retalho não dá para fazer duas iguais. Exatamente. E a gente falou, a maioria delas são inconscientes. Sim, são É, inconscientes. Por isso que é importante a gente começar a ter esse olhar para dentro de si, né? Começar a enxergar de uma forma genuína como que a gente está se vendo naquele contexto, naquela situação, com aquele grupo específico, em relação a metas, né? A gente aqui falando de alcançar resultados, né? Como que você se vê em relação àquela meta, né? O quanto que aquilo sim. é importante para você, tá? E até legal, né? A gente falar dessa forma, porque, como eu tinha falado anteriormente, né, nós somos as nossas maiores referências, né? E por ser a maior referência, a gente que vai condicionar os resultados que nós queremos ou não. Então, trazer tudo isso, a consciência, começar a olhar e enxergar que tudo bem, nós não somos perfeitos e tá tudo bem. Sim. A gente não tem que dar conta de tudo, né? Ao longo da vida, a gente vai galgando novos espaços, assumimos novos papéis, e por isso a gente se transforma, a gente muda, então é constante, né? Quando a E Nath falou quando. dessa Pode falar. colcha de retalhos, né? A cada dia a gente vai colocando um novo retalho, porque nós nos Sim, tornamos pessoas diferentes.
Exatamente. E quando você falou dos papéis que a gente assume, né, até a Ju tá falando assim, traduzir uma parte do outro, na outra parte o meu eu, e a questão de vida ou morte, uma arte, como o poeta Ferreira Goulart já escreveu, muito lindo mesmo. Sucesso, agradeço a contribuição e a ideia é esse papo mesmo, viu, gente? Mandem também. Quando você fala dos papéis que a gente assume na vida, né, eu gosto de trazer o tema identidade, né? Então, Perfeito. nós assumimos esses papéis e muitas vezes esses papéis se tornam nossas identidades, né? Coisas que nós nos afirmamos como sendo aquilo, nos reconhecemos naquilo, e muitas vezes até essas identidades devem ser revistas, né? Sim. Faz parte da nossa autoimagem. Então, exemplificando, gente. Então, por exemplo, pode ser que uma identidade minha é que eu sou mulher, que eu sou esposa, que eu sou filha, né? Que eu não sou mãe ainda, sou mãe de dogs. É uma identidade bem alta hoje em dia, por sinal, né? Está sendo mais Sim. reconhecida. E aí vem, por exemplo, formações, né? Atuações. Então, muitas vezes a pessoa atua há 20 anos com uma coisa e não consegue dizer que porque não tem um diploma, né? Então, assim, a gente está começando também a perceber a separação desse tipo de coisa. Ou tem um diploma e não atua, ou seja, já tem as habilidades, já tem o conhecimento técnico, mas não vai para a experiência especificamente, e também não consegue dizer ali, se reconhecer como aquilo que ela se formou, que ela se dedicou, às vezes, há 5 anos, né? Exatamente. E a gente vai se construindo, né, gente? É importante a gente fortalecer, né? Até já fazendo um gancho, Nath, com os outros pilares, né? O quanto que a nossa autoimagem, essa forma como a gente se vê, vai impactar, por exemplo, na nossa autoestima. O quanto que a gente se aprecia, né? Você falando dessa questão do diploma, poxa, o quanto que eu me estimo enquanto uma pessoa competente para dar conta daquilo. O quanto que um diploma pode, muitas vezes, né, trazendo isso de uma forma específica, fazer com que, gente, o Paulo, meu mentor Ô, também. Paulo, Ai, que galera em casal maravilhoso, peso gente. aqui para contribuir Maravilhoso. com a gente. Que delícia. E é legal pensar o seguinte, o quanto que essa autoimagem, né, essa forma como a gente se vê, ela vai estar condicionando a forma como a gente se aprecia. É isso que é a autoestima. Ai, que delícia. E... Olha, tenho saudades do sul por causa disso, né? Acho que a gente tem que trazer um pouco para cá. Por que que tem que ir para o sul para tomar chimarrão, né? Verdade, e olha que isso é do Começar a ter Espírito meu Santo. chimarrão. Espírito Santo, tudo Ai, que maravilhoso. Gente, legal pensar, né? Essa forma que a gente vai se olhar vai trazer um resultado grande para a forma como a gente vai se apreciar, tá. né? Falando dessa questão aí do certificado, poxa, quanto que eu condiciono, às vezes, esses resultados meus a coisas que não fazem sentido para quem eu sou. E com isso eu me deprecio diante de uma situação, ou então eu me aprecio, né? A autoimagem, ela tá bem ligada, né? Ela é algo intrínseco. A gente vai construindo isso o tempo todo. Então, a gente pode fortalecer cada vez mais. É um exercício, é uma prática. É um exercício, é tipo um músculo, gente. Pensa assim, Exatamente. se a gente não exercitar praticamente tudo que a gente vai falar aqui hoje, ele perde ali a força, ele afrouxa. Então, assim, a nossa flexibilidade física é assim, e a nossa flexibilidade também mental é bem parecida em alguns casos. Então, a própria criatividade é como se fosse, né, um músculo. Mi, eu posso te trazer uma pergunta que colocaram para mim que eu achei incrivelmente Claro, interessante? Teve claro, uma pessoa vontade. que falou assim: uma vez eu ouvi dizer que se nós ficarmos por um tempo sem se olhar no espelho, nós começamos a ficar confusos e perder na nossa imagem de quem somos, de como somos, né? Sim, Fica sim, turvo, a pessoa até comentou. sim, sim. E gente, por quê? É uma forma de percepção. Porque imagina só, diante de todas as situações que você vai vivenciando, se você perde esse contato, essa conexão com o real que você constrói, né? O real a gente utiliza muito das nossas percepções para criar a nossa realidade.
Então, o visual é muito importante, aquilo que nós escutamos, aquilo que nós tocamos, A tá? Ju, Então, a verdade. gente para de se olhar, de dedicar um momento a se ver, e não é só internalizar, trazer essas questões internas, tá? Oi, Não é só Betânia. ficar internamente carregando tudo aquilo, mas sim parar e olhar, trazer para o real, trazer para o concreto, de uma forma consciente, E quantas né? É o mais, pessoas, né, que a gente já, pelo menos nos meus atendimentos, com certeza nos seus, mas muitas vezes a gente eu passo muitos exercícios com o espelho, né, principalmente de questão de consciência corporal para comunicação, né, assim, as pessoas dizem, eu me expresso muito, às vezes eu não estou me expressando da forma que eu gostaria, então a gente vai para o espelho. E é muito comum eu ouvir isso, nossa, Nath, mas faz muito tempo que eu não me olho. Então, assim, já tem o ponto de se não está calibrado, a gente olhar e ter uma percepção um tanto quanto distorcida, né? Que é focar no negativo, focar nos pontos sim, ruins. E sim. ainda se eu nem olho, imagine então como que tá essa autoimagem, aquela pastinha que a gente falou, né, dentro da nossa nuvem, aquela pastinha autoimagem, né, autopercepção. Sim. E eu acho, eu sou uma pessoa muito visual, né? Existem formas das pessoas se sentirem mais à vontade. Mas eu, por exemplo, enquanto uma pessoa muito visual, eu trago esses exercícios até mesmo para o programa, né? Porque é uma forma que quanto tempo a gente não deixa de se olhar, né? A gente fica ali sem parar e dedicar um tempo para nós. Sim. O simples parar e se olhar no espelho e falar, nossa, sou eu. Olha Uhum. só, tô com um cabelo diferente aqui. Olha como mudou a cor do meu Ó, olho. ó que a Lu falou, sem autocrítica, Sem né? autocrítica, E, perfeito. e ó o alto aí de novo, né, gente? Porque, por isso que a gente falou, o alto está em alta, resgate, né? O poder está em si, então é isso. Vamos puxar então aí, explicar para a galera. Como que você explica pra gente, Mi, o que que é autoconfiança, autoestima, como que linka aí tudo isso? Bom, como a gente está falando, a forma como a gente se vê, né, vai trazer ali julgamentos. Muitas vezes nós nos julgamos. E quando a gente coloca uma qualidade, tá, um julgamento, melhor falar assim, uma qualidade, quando nós atribuímos um significado, uma qualidade para a Uhum. imagem que a gente traz, seja uma qualidade boa ou ruim, isso pode potencializar a forma como a gente se aprecia. A autoestima, né? Quando a gente fala, a Larinha também, quando a gente fala de autoestima, nós estamos falando da qualidade do apreço por si mesmo. Por isso que Legal, existe a autoestima elevada e uma autoestima baixa, ou seja, qual a qualidade do apreço que eu estou dando para mim nesse momento? Isso faz legal, parte do Aline. senso de identidade? Sim, Magno, Senso faz de parte identidade. da identidade. Porque Legal. a gente vai estar se proporcionando, e aí vem muitas crenças, como por exemplo, crenças de merecimento. Quanto que eu me aprecio e acredito que sou merecedora de algo? Merecedora de alcançar aquele resultado, de alcançar, Aquele falando estilo de especificamente, vida. aquele estilo de vida que eu Gente, tanto gosto. empreendedorismo, eu passo muito por isso, porque um dos maiores motivadores para a gente empreender e encarar todos os riscos é o quê? O estilo de vida. Mamães, inclusive, vai ver os números de mamães que empreendem, porque elas querem um tempo de qualidade com o filho, elas querem flexibilidade. Mas inclusive isso, às vezes elas não se acham nem merecedoras de acordar se um dia elas quiserem às 9 da manhã, fazer um pilates e trabalhar às 2 da tarde. Ó, Sim, tá tudo linkado. linkado, tudo linkado. E muitas vezes porque o olhar para o outro, isso é uma coisa que pessoas que tendem já, né? Que já é algo natural, a se colocar muito em função do outro, muitas vezes podem esquecer de si. Então, Uhum. olha a importância, né, do que essa tríade constrói, né? Ela constrói o autoconhecimento, essa que é a base de tudo. Então, a importância de você parar e dedicar esse tempo para você estar inteiro nos seus papéis, no seu papel de mãe, no seu papel de empreendedora, no seu papel de filha, no seu papel de esposa, de amiga, né? É importante ter esses momentos, saber qual é o momento mais adequado para cada um deles, quem eu sou nesse momento e se permitir. A Eu gente só se permite até esse.
Eu até quero trazer uma frase, né, que eu tenho lido para mim mesma todos os dias, né, e falado em voz alta, né, também é conhecido como afirmações positivas. E é assim, construir e sustentar uma imagem coerente, confortável e o quão possível realista de quem sou eu. Perfeito. Ai, que lindo, gente. Eu me arrepio. Veio do nosso processo, Mia. Ah, Ai, querida, que você acha linda. que é fácil? Assim, você acha que essa frase eu acordei assim, 3 da manhã e falei, já sei. Muito bem. Não, é muito trabalho, gente. É muito se permitir mesmo, né? Sim. E Muitos desapegar, exercícios. desapegar. Uma das últimas coisas que a gente falou, Tô de- suando, gente, nesse desapegar. uma das últimas coisas que a gente falou, né, foi exatamente esse desapego. Quais são as imagens que eu carrego de mim hoje que não fazem sentido, não são congruentes para quem eu sou, né? Mi, falando nisso, veio muito forte aqui. E dentro desse tema, o que que aconteceu até com a gente? Eu mesma, né, percebi, eu gosto de falar de mim porque às vezes é mais fácil falar de si do que ficar apontando o dedo, né, gente? Então vamos exemplificar com a pessoa que eu mais tenho contato, eu mesma. A gente Uhul. estava todo nesse processo, e aí eu virei e percebi que quando se tratava de qualidade de vida, de emagrecimento, vira e mexe eu contava historinhas que, tipo, gente, já fazia 3 anos, sabe? Que eu já tava, inclusive que eu já tô, né, passando por tudo isso, mudando minha qualidade de vida, minha alimentação, minha hidratação, me questionando em muitas coisas, incluindo novos exercícios que eu nunca achei que eu era possível, né, de tudo, de fortalecimento. E aí eu virei e falei assim, gente. E aí foi, inclusive, um dos processos que eu tive de desapegar, porque às vezes eu tava cantando vitória de coisas que, ok, já tinha passado. Ai, o pai chegou, gente. Ele falou que vai ficar louca aqui. E às vezes Lucky, agora não. Ela tá mascando o osso, mordendo o osso, latindo. Isso que é mulher, gente, multifunções. Então, enfim. E aí eu comecei também a perceber que às vezes eu levava pesos, né, de coisas que eu já tinha superado. Minha rotina já tinha mudado, meu corpo já tinha mudado e eu tava com aquilo, né? E foram coisas E que eu aí o poder desapeguei. da autoimagem, né? Começar a ver quem sou eu no agora. Agora, gente. E olha, eu falo isso, eu trabalho isso com os outros, mas nesse pontinho da minha vida, eu precisei sim de alguém. Ontem não, quinta, eu tava fazendo uma live, né, com uma amiga e a gente tava falando disso, como nós temos mentores, né, e pessoas que contribuem com a nossa vida em momentos diferentes, em partes Sim, da vida diferentes. Como isso é importante, né? Sempre estar aberto a perfeito, essas novas percepções, né? perfeito. Que a gente vai evoluindo, né, gente? A vida é assim. Um exemplo que eu gosto de trazer, que eu gosto de ilustrar bem as coisas, né? Como eu falei, sou uma pessoa bem visual. Quando que a gente sabe que a gente está vivo, né? Quando, se a gente parasse um aparelho, né, que possa mostrar isso pra gente, né? Dentro nos hospitais tem aquele aparelhinho que vê, né, a frequência cardíaca, né? Como que a gente sabe que está vivo? Quando a gente passa por altos e baixos. Altos e A baixos, Jana, altos e aprendizado constante. baixos. Uhul! Perfeito. Então, é se permitir que a cada subida e descida, né, tenha esse entendimento de que está tudo bem, é uma nova fase, é um novo aprendizado, tem a oportunidade ali de, conforme você sobe novamente, ser uma pessoa melhor. Independente da área, independente daquilo que você está fazendo, né? E nisso, essa autoestima é importante. O quanto que numa descida dessa, né, você encontrar ali a força para poder subir, falar assim, ok, passei por esse problema, é isso. Qual o aprendizado que eu trago disso? Né, o que eu gosto de falar, aconteceu. E o que eu vou fazer com isso? Ótimo. É, o meu logo, né, da Choice, eu vou trazer porque isso foi algo que ficou muito no meu processo, que é o que você está falando. Tem uma seta, né? E ele para mostrar esse alto e baixo. E quando ela termina um pouquinho para cima.
Porque é isso, a gente sempre... É só eu falar aquela tia. Você tá mandona hoje. Sempre que a gente passa por qualquer desafio na vida, né? Quando a gente faz esse levantamento que você falou, nós saímos melhores, nós saímos mais evoluídos. Perfeito. E muito bem, Nath. É até legal você ter feito a associação, né? Que é legal pensar assim. Nós sempre saímos diferentes, nós sempre saímos melhores da situação, porque a gente traz um aprendizado, a gente traz uma experiência nova, bonitona, Para vocês verem. que é a fera, né? É. Vocês escutam, vocês acham que é um cachorro de 3 metros de altura. Tem 3 centímetros de pata. Já sou assistir. Mi, vamos pensar então agora, vamos trazer para o pessoal dicas práticas. E, gente, se alguém tá com alguma dúvida, manda, né? Que se tem alguma Vamos interagir. curiosidade, isso, pode ir mandando, que a gente vai falar um pouquinho de dicas mais práticas. Inclusive, esses dias eu fiz algumas enquetes que depois que eu fui perceber o quanto contribuiu hoje pra gente aqui na nossa live. Porque eu questionei para as pessoas se elas têm o costume de levantar muito próximo aos compromissos, né? Tem gente que realmente, assim, acha que precisa só de 10 minutos e levanta só 10 minutos antes, e ok, tá tudo bem, cada um funciona de um jeito, né? A gente não tá aqui para julgar nada, a gente tá aqui para trocar ideia. Se a pessoa costuma acordar com um pouco mais de antecedência e se arrumar com mais calma, ou se a pessoa Sim. realmente levanta com bastante antecedência e faz uma rotina matinal. A maioria colocou que realmente acorda com antecedência, faz uma certa rotina matinal. E eu até perguntei, tem gente que não acorda? E gente colocou, tipo, não acorda, tipo, perco hora. E aí disso eu puxei o gancho, porque eu fiquei pensando, né? Minhas perguntas, elas ficaram bem subjetivas, né? Defina acordar com antecedência, defina se arrumar com calma, né? Então, às vezes, uma Sim. pessoa que faz isso em 10 minutos, para ela tá plena, com calma. E aí Sim. o resultado, aí eu perguntei quanto tempo que as pessoas acreditavam que eu acordava, né, de antecedência dos meus compromissos, porque a maioria aqui que me acompanha sabem que eu tenho uma rotina matinal, né? Então eu coloquei 30 minutos, 1 hora lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Assim, teve votação em todos os horários, né? Eu adoro conhecer mais cada um, né, que me acompanha e assim as pessoas conhecem mais de mim. E muita gente achou que eu acordo 3 horas antes, dependendo do caso, eu acordo mesmo, mas no dia a dia são 2 horas antes. Para mim é o mínimo, porque 1 hora, basicamente, é minha rotina de autocuidado, que é o que a gente até vai dar dicas também, que a tendência é que se for de manhã, né, existem estudos que comprovam, né, o quão é benéfico para o nosso dia, para a nossa vida, para a nossa saúde, para os nossos resultados, né? Sim. E aí a outra hora é realmente para tomar café da manhã, me arrumar, fazer uma maquiagem, um cabelo, né? Sim. Formas de se cuidar, né, gente? Eu gosto de pensar. É um tempo que você investe em você. Tudo bem, 10 minutos antes, tudo bem. Mas depois, no final do dia, se faça a pergunta: quanto tempo você vai dedicar para você? Quanto tempo você acredita que você merece? Será que eu não Esse mereço olhar de mais, cuidado. gente? Será que eu não mereço mais? Fazer pergunta, poxa. Curta os momentos, né? Hoje, trazendo ali, quando eu fiz o convite, eu falei assim, se prepare. Era 2 horas antes, quase, da É, live, eu estava falando, gente, se preparem, façam um alongamento, né? E já vendo aqui algumas dicas práticas. Acorde, gente, se alongue, sinta o seu corpo, como que ele vai funcionar, como que ele desperta naquela manhã. Permita-se sentir isso. Isso aí, os exercícios. Como o exercícios. dia é ruim quando não tira esse tempo de antecedência. Realmente faz toda a diferença, sim. Tire alguns momentos para você se conectar consigo, né? Porque senão você vai no embalo, e vai no embalo, vai no embalo. Quando você vê, é como se fosse aquela história de que você nem para se olhar no espelho. O autocuidado, né? Fazer esses exercícios, né, de um autocuidado, ajudam também nesse autoconhecimento, sentir seu corpo, o que ele está precisando,
né? Que eu Dedicar um tô tempo para uma coisa, pensando? o que eu tô pensando, né? E Isso tudo sabe o vai que é fazer. legal? Primeira coisa que eu gosto de dizer, gente, é que assim, não precisa dar a louca do milagre da manhã. Tipo, nossa, não, amanhã eu tenho que acordar 2 horas antes, eu tenho que fazer tudo que me recomendam. É Não, lei. tudo é teste e validação, tem que ser leve. Você acorda, sei lá, meia hora antes, começa a acordar 45 minutos antes, começa a incluir uma atividade por vez, sabe? Não foi. Eu tinha a rotina de acordar com 1 hora de antecedência, mas não foi assim que eu comecei a acordar 2 ou 3 horas, e a questão não é acordar. Mas é acordar constantemente, ter essa Sim, rotina de olhar para si, de cuidar de si, né? sim. E Uma essa coisa que você questão, fala muito, pode falar? Nath, é até da qualidade da presença, né? Durante É, esse tempo, qual a qualidade da minha presença ali para o que eu estou fazendo? Ao longo do exato, dia, né? Pensa nisso, não tem problema, não é quanto tempo especificamente você dedica, mas a qualidade daquele tempo. exatamente. Porque é para ser positivo, é para ser leve. Se a gente acordar e fazer aquilo como uma obrigação porque alguém diz que a gente precisa, a gente não tem que nada. A gente tem que testar e validar o que vai trazer melhores benefícios para mim, para minha família, para os meus colegas de trabalho e automaticamente para o mundo, né? E aí tudo impacta. E isso da qualidade de presença é legal, porque queira ou não queira, o que está acontecendo muito hoje? O que a gente mais escuta? Ansiedade, né? Foco no futuro negativo, medo, receios, inseguranças e o automático. Gente, o dia passa e eu não vejo, eu não dou conta das minhas tarefas, eu não sei o que eu estou fazendo da minha vida. Assim, a gente escuta muito isso, gente. Então, uma dica primordial que vai vir em reflexo de tudo isso é que você vai começar a se pôr mais no momento presente, vai trazer essa consciência para o seu dia e toda a intenção positiva para o seu dia. E aí vem os resultados. Por que ela falou também de qualidade de presença? Porque tem estudo, gente, está comprovado. Eu procurando meu celular, né? Meu celular está aqui. Tem estudos comprovados que se a gente fizer nos primeiros 30 minutos do dia, a gente pegar o celular e olhar redes sociais, olhar notícia, esse é um momento tão precioso da nossa mente, é um momento que ela está tão pronta para absorver informação. Coisas Então, assim, boas. olha como afetaria a minha autoimagem, por exemplo, minha autoestima, se eu não estou me sentindo muito bem, por exemplo, no meu trabalho, e a primeira coisa que eu faço é olhar o Instagram e vejo um monte de gente que tá linda, perfeita, feliz. Então, por isso que vem muito aqueles Vai temas. passando rápido, né? Mais uma vez, você vai só passando. O quanto que está consciente daquilo, né? Do que está fazendo. Mas Essa os coisa de... estímulos estão vindo, né? E você começa a ver, você reproduz, você coloca essa mesma intenção. Passar superficial. O olhar superficial, o olhar só a carcaça. Miga, você me lembrou do Clique, aquele filme que o moço quer acelerar as partes da vida. A gente às vezes quer fazer isso no dia, na semana, vem segunda-feira, ai, não vejo a hora de ser sexta. Se eu pudesse, eu passava. Não! A vida não é isso, É gente. assim, gente. Ansiedade é o mal do século, vejo isso nos pacientes do Reiki. Sim! E graças a Deus existem, né, trilhões de formas de nós curarmos, tratarmos e olharmos, né, para esse fator. Porque sim, Sim, é o mal do século, principalmente porque a gente nem entende o que é ansiedade. Tudo é sim. ansiedade. Esses dias eu fiz uma devolutiva de perfil comportamental e tudo que eu falava, ela falava, nossa, eu achava que era ansiedade, mas não, sou eu que gosto de planejar o futuro. Nossa, eu achava que era ansiedade. Então, quando vê, a gente vai Importante. generalizando, né? A Ju e o Paulo estão aí, né? Meus fantásticos, queridos mimosos. É, a importância da gente dar nome às emoções, né? Gente, o que que é ansiedade? Você já parou para sentir? O que que é? Como o seu corpo responde à ansiedade? O que que você... às vezes você está feliz, você está em êxtase, e você fala, nossa, estou ansiosa. Gente, comecem a perceber, né? O que que são essas emoções de fato, tá? Falou ali da ansiedade, né? Como esse mal. Cara, as pessoas, às vezes, elas ficam com tanto receio,
né, de algo novo que vai vir, porque e não param para pensar nos recursos que elas têm agora para lidar com aquilo. Sim, Daí que surge a ansiedade, é você pensar em algo que vai chegar e você não pensa nos recursos do agora, para se preparar para aquilo. sim. E vem, linkando aí também com o tema, vem a questão, né, da própria pressão do externo, né? Então, muitas Eita, vezes, quando vê, a gente está ouvindo tudo que as pessoas estão fazendo, ou que as pessoas acreditam, né, que deve ser feito, e quando vê, aquilo vai gerando algo dentro de nós, né? Até para cursos, para estudo. O que aconteceu esses dias, né? Todo mundo ficando mais em casa, tendo mais tempo, se adaptando aí à rotina, muita gente fazendo cursos, lives, formações online. sim. Então, eu vejo clientes que estão assim, às vezes, né? Até eu quase me peguei nessa, estudando marketing, estudando como fazer bolo, estudando como fazer crochê. Quando vê assim, é um volume tão grande, Uhum. isso vai interferindo em tudo isso que a gente está falando. Isso é verdade. Por Isso isso é que a gente verdade. tem que, igual a Mia acabou de falar, olhar para os recursos, para as necessidades do momento, né? Lembrar da meta, mas qual é minha meta? Qual é meu objetivo? O que Sim, hoje eu preciso fazer, construir, me reconhecer para chegar lá, né? perfeito. Como a Tati falou, né? Temos dado muita audiência aos sabotadores. Sim, a gente fica tão preocupado com o que está lá no externo que a gente para de olhar para dentro de si, né? Para os recursos que tem dentro de si, né? Todo esse processo de começar a olhar de uma forma genuína para si mesmo, de ver ali, bom, quem sou eu? Quais são os meus recursos, né? Quem sou eu em relação à meta que eu quero, em relação ao papel que eu estou exercendo, né? Em relação à minha família. Infoxicação, isso mesmo. É intoxicação com muita informação, a gente perde a qualidade, o quanto que aquilo faz sentido para o que você quer construir, para quem você está sendo ali, E a tá? gente tem que colocar em prática, né? Porque que muitas vezes a gente faz até algum curso, vamos falar de autoconfiança, né? É algum curso, alguma coisa, alguma faculdade mesmo, igual eu citei, né, agora há pouco, de 5 anos, e às vezes não fica confiante, né, de que a gente é capaz de entregar, de aplicar aquilo. Falta a prática. Nós temos que ir encontrando formas de colocar em prática. Tudo isso que a gente está falando aqui hoje, gente, com certeza geraram vários insights. Pega um caderninho, igual eu estou aqui, eu acabei de anotar insights, coloca uma coisa, isso, ou coloca tipo 5 coisas e vai fazendo uma por vez. Nossa, Perfeito, verdade, eu percebi. E às vezes não é um conhecimento totalmente novo, às vezes é relembrar algo. Às vezes é falar, nossa, é verdade, eu acho isso importante e não estou fazendo, né? perfeito. Uma pequena mudança que a gente faz em qualquer um desses elos, dessa tríade, causam tremendos impactos Tá, na nossa vida, na nossa autoconfiança, na nossa autoestima. sim, sim. E a autoconfiança, né, ela vem muito do poder de realização, né? Nós realizamos aquilo que nós confiamos que somos capazes de fazer. Sim, Então coloquem, poxa, qual está sendo. Começa a pensar, né? Que nem a Nath falou, anota no caderninho. Qual está sendo hoje a minha maior dificuldade para alcançar tal objetivo, tal coisa, né? sim, Quem sou eu em relação a isso? sim. Né? Quais são os recursos que eu tenho para poder lidar com isso? Preciso de ajuda? Como fazer para ser, né, principalmente, a pessoa dentro daquele contexto? Olha o que a Lu falou, que lindo. Cuidar da sua própria casa, você mesma. Mesma. Aquela Perfeito. frase que a gente acaba ouvindo muito, mas às vezes a gente não aplica, ou às vezes, né, a gente se esquece. A principal pessoa da sua vida é você mesma. Uma vez eu vi num estudo de autoestima, né, a gente estava lidando com isso. Só tem uma pessoa que você vai ter certeza que vai estar com você até o resto da sua vida, Da sua até o vida. final da sua jornada. É você. Você. Então, nós precisamos sim nos amar, nos admirar, nos respeitar, sabe? Nos reconhecer. Porque a gente tá com a gente o dia inteiro, o tempo todo. A gente acorda com a gente dorme com a gente. Sim. E cuidar, né, da casa é bem legal. Nós somos a nossa própria morada, né? Como a Lu trouxe muito bem. Nós somos a nossa própria morada. Como que você tem
cuidado hoje dessa sua casa, da sua estrutura, né? Pensar no seu corpo como a estrutura que compõe, que comporta a sua essência, que comporta quem é você. Então, como Sim. você tem cuidado disso, do que você coloca para dentro de si, né? Para as coisas que você mantém dentro dessa casa, o que Até você tem uma dica dessa até que eu pus que tem a ver com isso, que às vezes a gente, né, fica se machucando, né, e vai colocando toda essa dor né, pegando as dores dos outros e vai pondo tudo aqui dentro, né, que é isso que você está falando. O que vem para verdade. dentro dessa morada? Imagina como você deixa a porta aberta, né? Imaginando o nosso corpo como uma morada. Você deixou a porta aberta. Vai entrar Verdade. de tudo, né? E você vai deixar aquele lixo todo lá dentro, gente? Comecem a olhar para dentro da casa de vocês. Tem uma Comecem a olhar pergunta que fizeram pra gente, eu vou deixar você responder, é algo bem legal aí. Falaram assim, Nath, e como que funciona, como lidar com o que tanto chamam de pessoas tóxicas ou pessoas âncoras? Uhum, legal. Bom, gente, isso eu vou falar aqui uma frase que me ensinaram, né? Que na vida muitas vezes nós ganhamos presentes. Inclusive pessoas são presentes para nós, tá? Quando a gente ganha um presente, a gente escolhe se a gente vai querer ficar com aquele presente ou não, né? Se aquilo faz sentido para a gente ou não. E quando a gente tem fortalecido dentro de nós quem nós somos, a minha intenção de ser, né? Quando eu tenho aquela minha imagem fortalecida, eu falo, nossa, isso não faz sentido para mim. É meramente uma projeção. A pessoa que é tóxica, se ela te dá um presente que não faz sentido para você, o presente fica para ela. Porque afinal de contas é algo dela, não seu. É algo dela. Aquilo que nós permitimos entrar em nós ecoa em nós. Então comecem a prestar esse cuidado, né, essa atenção. Lidar com pessoas tóxicas, lidar com essas questões, e vamos fazer o quê? Né? O que é necessário? Conheça a si mesmo. Se você deixa algo ecoar dentro de você, fazer barulho, se aquela voz vem para você forte, é porque você está acreditando que aquilo é real. A pessoa vai E, colocar não seu. e é o que você falou, porque se a gente não tá com esse autoconhecimento fortalecido, e por isso que ele é constante, nós não percebemos que esse presente não serve para gente. Nós passamos Exato. dias, semanas, anos próximos a pessoas assim que estão, né, nos dando presente que não estão às vezes nos fazendo bem e permitindo que aquilo entre, Sim. né? E às vezes por medo, né, gente? Existem pessoas Sim, tóxicas que às vezes são próximas de nós, bem próximas. sim. E a gente guarda um presente porque às vezes tem medo de desagradar, tem medo de qualquer coisa, mas tudo bem, as pessoas vão continuar. Se são pessoas próximas que não tem como esses laços, né? Falar assim, gente, sei lá, é um irmão, sei lá, uma pessoa muito próxima, um pai, uma É um mãe, um tio, tio, sim. qualquer um. Se isso chega para você, pergunta, bom, isso diz respeito a quem é ela, não a quem sou eu. Se eu me conheço, eu sei quem eu sou, tudo bem, essa pessoa que ela possa ter o momento de aprender a lidar com ela. Vocês são presentes para mim. Presente Ah, bom, gente, você bom, né? também, Jana. O, é bem interessante a gente linkar, né? Igual a gente está linkando às vezes as metas aos nossos objetivos. Eu digo que é o nosso castelo maior, né? Onde a gente quer chegar. Tem um exercício que eu faço, se vocês quiserem uma dica prática, é colocar esse objetivo, né, no papel. Sempre a gente vai falar de papel, tá, gente? E colocar uma lista das pessoas que a gente mais convive, familiar, no trabalho, qualquer, todos os elementos e ir pensando quais dessas pessoas têm contribuído ou até mesmo têm conhecimento. Isso é legal até para uma descoberta de quem pode nos ajudar, quem a gente pode engajar para nos atingir, nos chegar, né, a determinado objetivo. Quando a gente fala, por exemplo, da qualidade de vida, do emagrecimento com a Mi, o que a gente até identifica, né? Quem que é meu aliado?
né? Quem que pode vir atrapalhar? Então, para qualquer objetivo é assim, né? Porque aí a gente Perfeito. vai criando estratégias para lidar com os amigos ou com alguém da família, quem está apoiando, quem não está apoiando, né? Quem tem, às vezes, algum conhecimento a mais do que eu, e aí eu posso fazer uma entrevista, levar ali um bolinho Ajuda. para ele sentar e ficar. Então, como que você faz isso? Me conta mais. E aproveita para estreitar relações, né, gente? Criar laços com Nossa! pessoas que agregam, que ajudam. E as Olha que pessoas se delícia. sentem mais parte. Quando a gente compartilha os nossos objetivos, nós vamos criando ali uma comunidade em pró, né? E Perfeito. repito, porque aí se algo bom acontece comigo, e acontece com a minha família, e acontece com a minha sociedade, coisas boas acontecem, né? Sim. Fazendo um gancho, né, de algo que foi falado anteriormente, num outro momento, sobre comunicação. A comunicação é uma ação comum, ou seja, se colocar. Quando você compartilha com o outro algo que Oi, às vezes é um Bia. problema para você, você coloca aquela ação em comum, você permite que o outro possa te ajudar e você se permite ajudar, né? Sim, É muito legal trazer isso, colocar essas listinhas, né? Pensar quem me apoia, quem não me apoia. E lembrando, gente, quando a gente se conhece, é uma pergunta que eu faço, as meninas estão de prova, né? Quando eu faço a pergunta, eu falo assim, afinal de contas, a meta é de quem? Ou seja, ainda assim, o responsável por aquele resultado serei eu. sim. A meta vai ser de quem, afinal de contas? Então, ok, se tá difícil para mim, eu posso chegar e falar, pedir uma ajuda, né? Conversar com uma pessoa que possa entender, externalizar, colocar para fora essas questões vão ajudar a vocês a lidar, né? Como a Nath falou no comecinho, até na chamada, né? Lidar melhor com as situações. Sim. E E toda aí o que troca de acontece com tudo isso, queira ou não queira, né? Reflete o quê? Porque se eu sou responsável, eu crio as estratégias. Volta para aquilo que a gente estava falando. Eu importo. Eu perfeito, mereço. Eu mereço olhar perfeito. para mim, eu mereço me conhecer, detalhar minhas metas, engajar as pessoas. Os resultados são meus. Quem vai ter benefícios, e Sou sim, eu. resulta em um todo, mas a gente fica muitas vezes, até falaram aqui um pouquinho antes, né, se sabotando, deixando essa responsabilidade na mão, né, do externo, mas aí quem recebe o não benefício, né, a coisa negativa, continua O sendo eu. presente. O eu, ele é o foco de tudo. Então, o auto está em alta por causa disso. A gente está percebendo que quanto mais a gente olha para si, né, falando de autoconfiança, autoimagem, autoestima e qualquer outro autorresponsabilidade, autogestão, né? Autogestão do quê, Nath? De qualquer coisa, gestão emocional, gestão da sua rotina, gestão das suas metas, gestão da sua família, né? Perfeito. A Bia tá aqui com a gente, Bia. Acho super importante encontrarmos pessoas que nos ajudam, ouvir as perspectivas dos outros, Mentira. nos tira da caixa, exatamente. Porque a gente vai fazendo um equilíbrio de tudo isso, um equilíbrio do que a gente vê, um equilíbrio do mundo e um equilíbrio da visão do outro, né? Sempre Sim. uma tríade, viu, gente? Por isso que a gente aqui sempre traz três elementos: sou eu, o outro e as circunstâncias. Sim. E é legal pensar, né? Amplia possibilidades, né? A gente às vezes é condicionado e ensinado a olhar as coisas de uma mesma forma. Então, é legal ter essas trocas, que as pessoas nos permitem ampliar visões, né? Ver as coisas de Exatamente. uma forma diferente, poder criar estratégias diferentes. Então, gente, olha que delícia, né? A gente que nem agora. Olha só que rico esse momento, uma hora do dia. Comecem a celebrar. Eu gosto de celebrar todas as conquistas, né? Essa semana Isso. foi feliz por isso. Então, olha só que delícia você já tirar uma hora do seu dia para ter momentos de troca, momentos de investir em si, poder aprender e trazer coisas novas. Né? Eu falo por E, mim, por Nath, que a gente está aqui fazendo troca, isso é bom para todos nós. e é bom que a gente vai encerrando, né? Porque o tempo está acabando com essa celebração e pensando até isso, né? Quando a gente recebe um conteúdo, a gente até pensa em outras pessoas, mas primeiro olhe para si. O que eu estou precisando aplicar? Porque é muito comum isso nos processos de autoconhecimento, né? Às vezes a gente traz uma coisa.
E, enfim, eu vou até cortar no meio da minha fala para a gente poder se despedir, porque o tempo está acabando. Bia, obrigada, gente, todo mundo. Obrigada. Gratidão, vai ficar gravado. E assim, tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana, né, Mi? Se cuidem, se Se cuidem. cuidem. Olhem para si. Cuidem de 5, si. Isso não 4, é egoísmo, é 3, amor. 2, 1.